boa noite, boa noite. Você pode se assentar. Muito obrigado por você estar aqui nessa noite, nessa cidade abençoada. E é abençoada, não é a nossa cidade? É a única cidade do Brasil que eu conheço que Deus ouve e responde todas as orações. Não é? Tem gente que acorda cedo e fala: Senhor, que hoje faça sol, e de manhã está sol. Tem gente que acorda cedo e fala: Senhor, hoje podia chover, e chove. Tem gente que fala: Senhor, um pouco de calor, e esquenta. E alguém fala assim: Deus, queria usar aquela blusa nova, manda aquele friozinho, e esfria, né? Ou cidadezinha abençoada, que no mesmo dia... E ainda tem gente que fala assim: Senhor, eu queria dormir com um barulhinho de chuva. A telha do cara deve ser dessa grossura assim, né? Porque quase arrancou o teto do ginásio ali, a pancada de chuva que deu. E o barulhinho de chuva não dava nem para atender o telefone ali. Mas foi muito bom. E dessa forma o Senhor segue, né? Ouvindo as nossas orações e cuidando de nós. Queria orar por você que está aqui essa noite e por esse tempo da ministração da palavra aqui juntinho com vocês. Senhor Jesus, obrigado pela vida dos meus amigos, obrigado pelo Teu amor sobre nossas vidas, ó Pai. Obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Te buscando, Te adorando, Te louvando e, Senhor, buscando mais intimidade contigo, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse espaço maravilhoso e seja o tempo que estivermos aqui, Senhor, que assim o Senhor permitir, ó Pai, que possamos usar o nosso fôlego de vida, Senhor, para fazer diferença no Teu reino. Cuida de nós aqui e traz a Tua paz que excede todo entendimento, Senhor. É o que pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Olha só, você conhece o teu coração? Você conhece os teus sentimentos? Queria contar uma história para vocês, uma história triste. Se alguém der risada, já sabe, né? O Senhor vai estar olhando lá de cima, né? Cadê? Faz um fundinho triste. Isso. Estamos sem... Cadê o pessoal do som ali? Dá um play ali no teclado ali para a gente. Enquanto não entra esse fundo que era muito importante para dar a dinâmica da história, olha só, falar uma coisa para vocês. Eu tinha um amigo, e não posso citar o nome dele, lógico, porque a história é muito triste, né? Ele não está aqui entre a gente, com certeza, não que ele tenha morrido, é só porque ele não mora aqui nessa região, mora em outro estado. E esse amigo, a gente estava junto com outro amigo, e era uma época em que existia um aplicativo chamado, não era nem um aplicativo, chamava-se ICQ, né? Se você lembra disso, você é muito velho, que fazia, lembra? Uma folhinha verdinha que você clicava. Isso é do tempo que a sua TV não era desse tamanho em casa, a sua TV era do tamanho do piano mais ou menos, né? Não existia tela plana. E olha só que interessante, esse meu amigo, a gente estava estudando juntos, e o outro amigo também, a gente ia fazer uma prova para o exército, a gente queria ser sargento do exército, e a gente começou a se reunir para estudar. Olha que interessante. E aí, a gente tinha criado o nosso ICQ. Tinha aquela internet que você ligava, fazia aquele barulhão, né? Que você parecia que um alienígena ia sair dali, que era de discada. E ali você conversava, você adicionava as pessoas pelo e-mail, ia montando as pessoas que você conversava. A gente era altamente tecnológico para a época, a gente que mexia com isso, né? Mas olha que interessante. Esse meu amigo falou assim: cara, eu preciso entrar nesse negócio, criei uma conta lá. A gente falou: por quê? Ele falou: olha, eu não tive muito convívio com algumas meninas, não sou igual vocês, que são sempre descoladão na escola. A gente não era, não, mentira, que na visão dele a gente era, né? E olha só que interessante, e ele falou assim: eu não sei conversar com uma mulher. E nosso coração se quebrou por causa dele, né? Nós dois tínhamos contas no ICQ, esse outro amigo tinha criado. Falei: por que não criarmos uma conta fake para a gente falar com ele?
E aí a gente finge que está ali conversando com ele, ajuda ele quebrando o gelo, né, perdendo a desenvoltura. Gente, é uma história triste, não? Mas vocês estão com um sorrisinho no rosto aí, mas a história, o final é trágico. E sabe o que aconteceu? A gente criou um perfil de uma moça, baseado mais ou menos, que a gente queria, né, em coisas que ele disse que gostava. E aí eu lembro que a gente terminou de estudar aquele dia, a gente foi para o treino, e à noite a gente sentou na frente do computador. Adicionamos a conta dele, e a gente falou assim, puxa, precisamos pensar num nome interessante. Qual nome ele se simpatizaria, sentiria menos medo? E a gente lembrou o nome da avó dele, a avó dele chamava Sandra. E a gente colocou Sandra. Poxa, o cara vai ler Sandra, me adicionou do nada, mas é um nome que não gera um bloqueio. E a gente pensou assim, poxa vida, para a idade dele, ele tinha os seus 18 para 19 anos, e ele sempre falava assim, olha, o dia que eu me casar com alguém, eu quero alguém um pouco mais velha que eu. Porque mulheres um pouco mais velhas são maduras. Então a gente colocou, lembra que você colocava o seu nome e algum número, tinha que pôr um número. Então a gente colocou Sandra de 20, ou seja, de 20 anos, ele tinha 19. Então a gente montou tudo perfeito. Por quê? Porque a gente queria ajudar o nosso amigo a abrir o coração dele, a poder conversar com uma mulher e se sentir feliz. Eu falo isso para vocês, mas a gente era terrível naquela época. Mas não foi intuito de zoar com ele. E olha que interessante, a gente adicionou a conta, a gente mandou um oi, e ele tinha um problema. Toda vez que você falava com ele, e você perguntava alguma coisa, ele respondia assim, hã? E aí você ia perguntar a segunda vez, aí ele respondia. Se você perguntasse assim, fulano, qual é a hora? Ele falava, hã? Aí você falava assim, a hora, ele respondia. E por incrível que pareça, a gente mandou assim um, oi, boa noite. E ele escreveu, hã? E eu lembro que a gente começou a rir do outro lado do computador, falei, mas vamos lá, vamos conseguir. E começamos a puxar a conversa, ele não queria conversar com a gente. E ele ficava, e a gente mandava, olha, eu te vi você passar hoje na beira-mar, a gente morava na região de praia. E ele falava assim, aham, e não respondia pra gente. Até que passou uns dias ele começou, mas lembra, todos os dias nós nos encontrávamos para estudar. E a gente perguntava, e aí cara, como é que tá teu ICQ? Tá conversando com as minas? A gente perguntava. E ele, não, tá fraco. Uns 3 dias depois ele falou, tem uma doida lá me incomodando. A gente, puxa, mas puxa a conversa com ela. Fala com ela, ela deve ser legal, deve ser alguém interessante para a tua vida. E ele falou, tá, vou conversar. Chegou a noite, a gente terminou de estudar, saímos do treino, chegamos lá e como Sandra de 20, entramos. Boa noite, aí ele escreveu, hã? A gente já sabia que ele ia fazer isso. Como é que você tá? Não, eu estou legal. Faz tempo que a gente está conversando aqui, você é tão fechado. E aquela forma da gente tentar conversar com ele. E ele foi se abrindo, foi conversando. E aí ele fez algo muito arriscado. Ele mandou, falou assim, ei, já faz algumas semanas que a gente conversa e eu não te conheço. Me manda uma foto tua. E foi um desespero, internet de discada, para você conseguir uma foto, meu amigo. De quem? Ia mandar foto de quem? Hoje no celular você tem um monte de fotos, amigos e tal, mas... E entra na internet, lembra? Você tinha que cortar, mudar o formato, puxar, fazer um monte de coisa. E a gente foi fazendo e pegamos uma foto de uma menina morena, que a gente achou na internet, aleatório, e a gente mandou. Quando a gente mandou a foto, ele escreveu assim, Falei, agora vai, agora tem a foto. Aí a gente falou assim, manda uma foto tua. Ele falou assim, eu ainda não te conheço direito. O cara pediu a foto e não queria mandar a foto. Mas uma coisa interessante aconteceu. E essa é a parte triste da história. Quando a gente mandou a foto, a gente escreveu assim depois, manda uma sua. Ele falou que não ia mandar. A gente escreveu, o que você achou? E ele escreveu assim, olha, estava olhando bem, você é muito bonita. Você não é uma D20, você é uma F1000. E a gente levou um tempo tentando entender
até cair a ficha que D20 era uma caminhonete antiga, né? E que F1000 era a caminhonete mais nova, né? E a gente começou a rir, tentar entender ali, e a gente foi esticando a conversa, e aquilo foi virando um relacionamento, e foi ficando sério, e ele foi se apaixonando, e ele chegava na hora do estudo com a gente e falava assim: estou namorando, cara, conheci a mulher da minha vida. E aquilo começou a mexer com a gente num sentido ruim, de dizer: o que a gente está fazendo com o nosso amigo? Eu olhei para esse meu outro amigo, que hoje é militar, e eu falei: precisamos terminar com ele. Olha só que... é triste a história, continua, é triste. Aí, resolvemos terminar. Marcamos o dia do estudo, estudamos, saímos, fomos para o treino. E ele parece que estava percebendo alguma coisa, aquele dia ele estava quieto. E a gente pegou, entrou à noite, mandamos um boa noite. E ele botou assim: boa noite, meu anjo. A gente falou: nossa, quando chama de anjo tá gamadão, né? Eu falei: pois é, sabe, relacionamento à distância não funciona. Aí ele escreveu assim: hã? Aí eu falei: puxa, eu acho que a distância tem atrapalhado o nosso relacionamento. Estamos aqui longe de você, e vimos que a gente está se apegando. E fui inventando um monte de história, até que ele escreveu assim: você está terminando comigo? Se você lembrar, no ICQ tinha uma florzinha chorando, lembra? E ele mandou a florzinha chorando. Nossa, aquilo partiu o nosso coração. Nos sentimos os seres humanos mais cruéis da face da terra. Mas nós terminamos com ele. Pega mal falar isso, mas, né, ficava ruim tocar esse relacionamento virtual fake por muito tempo. Mas olha uma coisa, a gente chegou para estudar no outro dia, e ele estava muito mal. Pensa num cara que estava mal. E a gente ali com a consciência pesada, e cara, precisamos falar para ele. O que a gente faz? E aí meu amigo falou assim: não, cara, até aqui você conduziu, deixa que eu vou falar para ele agora, vou conversar com ele. Terminamos de estudar, fomos para o treino era de tarde. Quando chegou a noite, meu amigo foi até a casa dele e falou: olha, a Sandra D20, lembra? A caminhonetona, era eu. E ele fechou e falou assim: não, eu sei quem são vocês dois. Vocês dois deram em cima dela. Vocês descobriram quem ela era. E agora ela terminou comigo para ficar com um de vocês. Mas eu vou dizer, olhou para esse meu amigo: você é o mais sem vergonha. Eu ainda acho, e falou de mim, que ele ainda foi o que tentou me defender. E isso ele me contando depois, né? Depois a gente foi, e ali surgiu uma briga. E esses dois amigos ficaram um bom tempo sem se conversar. E quando eu ia para esse outro meu amigo, eu falava: cara, foi só uma brincadeira, deixa quieto. Não, eu sei que não foi uma brincadeira. Olha só, eu contei essa história para vocês, nem é tão engraçada assim, nem tão triste, mas é porque eu não posso citar os nomes, né? Não são também ninguém daqui, garanto para vocês. Mas olha só, como a gente consegue, de uma forma tão simples, mexer com o emocional de alguém? Como a gente consegue tão simples tocar o coração de alguém? Você já parou para pensar que o tempo todo algo está sendo semeado no seu coração? Para aquele meu amigo, Sandra D20 era uma F1000, o amor da vida dele. Mas olha só que interessante, todos os dias, alguém, alguma coisa, algo, semeia algo no teu coração. Eu falo para vocês que a Bíblia é nosso manual, a Bíblia é nossa bússola, a Bíblia mostra a direção de qual Deus quer para a nossa vida. Se você parar para observar um texto que eu gosto muito, que está no livro de Mateus, capítulo 13, ali aparecem 7 parábolas muito incríveis que Jesus nos conta. Jesus falava através de parábolas. Parábolas são histórias que ele usava para exemplificar e contextualizar as aplicações, as coisas que deveríamos entender.
É como se a gente olhasse a Bíblia aqui hoje, visse uma história e falasse, não entendi bem essa história. Eu falasse assim, peraí, vou contar uma história para você. Assim como eu contei a história desse meu amigo que se apaixonou pela internet, numa brincadeira que a gente fez de muito mau gosto, Jesus usava histórias, formas, exemplos, para que você pudesse entender o que Ele deseja semear no teu coração. O que é que acontece com o teu coração quando você está com ele aberto para receber todo tipo de semente ou não. Abre lá comigo, Mateus 17, capítulo 13, versículo de 2 a 9. A versão que eu vou ler aqui pode falar um pouquinho, fala igualzinho aquela que está na tela, mas talvez a que você abriu, alguma palavrinha pode ser diferente, mas é o mesmo texto, é só uma diferença de versão, de período que aquilo é escrito ou traduzido para quem é falado, mas conta a mesma história. E vai falar assim, a partir do versículo 2: reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. No versículo 1 você vai ler que Jesus ia falar a esse povo, e era tanta gente, que ele precisou entrar num barco e se afastar, para que todos pudessem ver ele. E ele fala assim: então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, e deu boa colheita, a 100, 60, 30 por um. E ele termina falando no 9: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Puxa vida, nesse capítulo, no 13, é muito legal de você ler, vão contar 7 parábolas: a parábola do semeador, do trigo e do joio, do grão de mostarda, a do fermento, a do tesouro escondido no campo, da pérola de grande valor e da rede lançada ao mar. Mas de todas essas, essa é a primeira que a gente vai ver e entender como é que Deus semeia no nosso coração. Essa parte é mais tranquila, mais simples da gente entender, porque, olha só, através da palavra de Deus, através daquilo que a gente lê na Bíblia, através daquilo que a gente ouve da palavra, sabe, isso é uma semente no nosso coração. A palavra lançada, ela nunca volta vazia. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, fala pelo menos um versículo para mim, talvez você vai falar algum trecho, não vai saber a referência. Talvez você vai falar uma frase de caminhoneiro achando que é um versículo, né? Mas ainda assim tem alguma base, algum versículo. Por quê? De alguma forma, independente daquilo que você crê ou não, algo desse livro já fez diferença na tua vida. Não é verdade? Seja algum lugar que você passou, seja algo que você viu, seja algo que você escutou, esse livro faz diferença na tua vida desde quando você nasceu. E quando a gente dá nome a esse livro, e essa é a palavra de Deus, a gente entende que a palavra é a semente. Da mesma forma que coisas tocam o seu coração e podem trazer tristeza do nada, eu vou dizer para você, a palavra de Deus, ela é verdadeira. E mais, Hebreus 4:12, vai falar para a gente que a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha que interessante. Então, se a gente entende ela como uma semente, eu vou entender que ela é lançada o tempo todo. Eu vou entender que essa semente está sendo lançada continuamente há muitos e muitos e muitos anos. E de alguma forma, ou você, ou algum parente, ou alguém que caminha com você, já escutou algo que venha dela. E eu vou falar para você ainda mais.
você que está sentado aqui, eu tenho certeza que algum trecho da palavra já falou muito ao seu coração. Eu tenho certeza que alguma parte desse livro abençoado já te fez chorar. E eu tenho certeza que muitos trechos já te trouxe conforto e força para o dia a dia. Essa parábola traz esse exemplo para a gente. Ela traz que a semente é lançada o tempo todo. E pensa comigo, sabe? Da mesma forma que o Senhor está lançando a palavra, o mal também está tentando lançar as suas sementes. Aquela brincadeira que a gente fez com o nosso amigo, através lá, a gente podia dizer que nós fomos sementinhas do mal, não é assim que fala? Quando eu era criança, eu lembro que uma das coisas que mais me ofendia era quando minha mãe falava assim: você é uma sementinha do mal. Primeiro que desde criança ser sementinha ser difícil, porque eu sempre fui grandinho, estava mais para um caroço de feijão de azeitona do que uma sementinha. Mas eu lembro que isso era: como assim eu sou mal? Como assim eu sou uma semente do mal? Olha, aqui vai dizer que as sementes que o Senhor lança são sementes boas e que de alguma forma elas vão fazer diferença. Mas ele começa explicando para a gente que existe um solo, que existe um lugar que essa semente cai. E você sabe aonde que é esse solo? Esse solo é o teu coração, não o teu coração físico que está batendo aí, né? Como atleta firme, forte, né? Ou como um bom churrasqueiro quase entupido ali fazendo força. Não é esse coração físico. É a tua mente, é aquilo que você recebe, o que você aceita. Sabe quando algo fala com você? Então imagina que dentre essas sementes que estamos vendo aqui, a semente cabe a Deus, que nos envia, que nos manda, que nos ensina, que nos fala. E assim cada um de vocês tem as suas experiências e vivências com aquilo que vocês creem. Mas olha só, a analogia desse texto, a parábola contada aqui para a gente, vai fazer uma comparação daquele solo com o seu coração. E o primeiro solo que a gente vê, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Está no versículo 13, no capítulo 13, versículo 4. Mas se você olhar um pouquinho adiante, Jesus explica essa parábola. Se você desce um pouco o texto, você vai ver lá que no capítulo 13, no versículo 19, ele explica para a gente assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não aceita, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Puxa, é forte isso, né? Se o seu coração está endurecido para aquilo que Deus tem para a sua vida, o maligno vem e arranca e leva embora. Aí você fala assim: mas eu não tenho coração duro. Aí você fecha a cara assim e fala: eu não tenho coração duro. Aí você dá mais aquela marrentada e fala: meu coração é duro. A gente tem o coração duro. Quantas vezes o Senhor fala contigo e você não aceita o que Deus fala? Não estou falando o que o pastor, um amigo, alguém fala e você não aceita. Isso aí talvez seja até mais comum, a gente tem até receios. Mas quantas vezes Deus fala contigo e você fala não? Talvez você parou nesse momento e falou: não, eu não sou assim não. Quando Deus fala, eu falo sim, eu estou lá, estou bem, estou feliz, meu coração é um solo bonitinho, tem cerquinha branca do lado, tem até o pacote das sementinhas assim do que Jesus planta. Toda vez que Ele fala contigo e você não aceita, o seu coração está endurecido. A questão do teu coração estar duro não é uma questão médica. Temos alguns médicos aqui sentados, né? Não é o risco do infarto, mas talvez é o risco do infarto da alma, da tua vida espiritual. Talvez é o risco do coração ser tão duro, que Deus está dizendo para você: ei, perdoa. Talvez Ele está dizendo: ei, ame.
Talvez Ele está dizendo ande, talvez Ele está dizendo fique, e você está ali, não, não. Se você ainda para e fala, Senhor, me dá um sinal, puxa, tenho dúvidas, Senhor. Eu converso com Deus assim, sabe? Alguns aqui até sabem o caminho mais perto de mim. Eu falo, Senhor, não abre 2, 3 portas não, eu não posso ser abençoado assim não. Abre só uma, Deus, eu sou muito burrinho. Se você deixar meia porta e uma porta, eu vou dar de cara na meia porta. Então, Senhor, fecha tudo e abre só aquela. Essa dependência de Deus a gente precisa aceitar o que Ele tem para a nossa vida. E a primeira coisa que Ele vai falar com você é através do seu tempo, lendo essa palavra. É através do seu tempo orando e se colocando diante dEle. Mas olha só, o texto continua, ele não fica só aqui. Então se você tem um coração duro, bate assim no teu coração agora. Fala assim, quebra coração duro. Olha aí, teve gente que fez força até assim para dar, né? Pelo menos uma trincada na casca, né? Mas coração duro não vai fazer bem para a tua vida não. Mas olha só, o texto vai continuar e vai falar, lá no versículo 5 e 6 do capítulo 13, partiu dela e caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, olha só, que brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Poxa vida, lá no versículo 20, desse mesmo capítulo, ele explica para a gente, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve, e logo recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Puxa, de todas as parábolas, essa do semeador, Jesus deixa muito claro. E ele está falando que é um coração pedregoso. Talvez não é aquele coração tão duro, amargurado, fechado para as coisas de Deus. Mas sabe, a raiz não consegue se aprofundar. E aqui diz que chega a nascer, chega a brotar. Sabe aquela esperança, aquela fé que você fala, eu não sou uma sementinha do mal, não sou uma sementinha do mal, eu não sou uma sementinha do mal. Aí você para assim e fala, nossa, está brotando uma alegria no meu coração. Aí passa alguém na tua frente, passa alguém que te induz aquilo que é errado, a olhar para o que é errado, a fazer o que é errado, e você já se perde, já desvia os teus olhos. Você está no trânsito dirigindo, você está com o seu carro novo, Deus te deu, abençoado, aquele Fiat 147, rebaixado, né, Andrezão? Colado no chão, farol de milha, escrito Rally do lado, e aí encosta aquela BMW do lado, e você fala, ô Deus, qual que é? E assim a gente deixa, em inveja. Já contei uma história para vocês aqui, de uma situação de uma piscina, tá num dos sermões passados aí, e Deus me deu uma piscina na sala, mas aí você assiste e vai saber a história. Sabe, quando o coração é pedregoso, o sentimento de amar a Deus vem, mas a resiliência de permanecer na presença dEle, ela vai embora muito rápido. Você já viveu isso? Puxa, já fiz propósitos com Deus, que você fala assim, Senhor, eu vou fazer um propósito, e eu fiz esse propósito. Minha esposa lembra, eu falei assim, eu vou passar 1 ano sem comer coxinha. Lembra, linda? Talvez não faça diferença nenhuma para você, um cara mais gordinho faz, mas assim, dava, até que você passa com fome num posto, não tem nada para comer, o que tem na estufa? Só coxinha. Aí você está em casa, sabe? E você sempre falou assim, puxa, vou visitar minha mãe. E você chega lá, o que ela fez? Coxinha. E aí o mais incrível, isso é verdade, você vai no aniversário de uma criança, você fala, Senhor, eu vou levar um pé de alface. Estou desanimado. E sabe o que tinha nesse aniversário?
Só coxinha. Um bolo feito de coxinha. O Senhor tem um senso de humor maravilhoso. Quando você fala assim, Senhor, eu vou persistir. E sabe, foi um ano difícil. Estou brincando com uma coisa que aconteceu mesmo, tá? Mas o propósito não envolvia só isso. Envolvia também tirar outras coisas da vida que não precisava. A coxinha era só para lembrar que a tentação estava ali batendo. O coração pedregoso que conta ali é aquele que vai passar no posto e falar, não posso. Vai passar na casa de alguém e falar, não posso. Mas vai chegar na frente ali, um monte de coisa, e falar, Senhor, poxa, está aqui, o que custa? Eu posso. É assim que você quebra os seus propósitos. E eu falo para você, talvez você está pensando naquela pessoa que está lá toda errada, desviada, bagunçando, mas não, esse é o nosso dia a dia, a gente é assim. Você fala, eu não tenho coração duro, eu não tenho coração pedregoso. Se você não cuidar, assim como o clima de Curitiba, durante o dia você vive todos esses corações aqui, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você detesta, e assim vai. Mas olha, Jesus é um cara magnífico, porque ele fala que existe um outro coração, outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Isso está em Mateus 13:7. Aí lá no 13:22 ele vai explicar para a gente. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam e tornam infrutífero. Puxa, infrutífero. Talvez é uma palavra que só te traga relação a uma planta. Talvez você pense numa linda macieira, uma figueira, uma oliveira, carregada de frutas, não é verdade? Mas eu vou falar para você, se você tiver um pé de goiaba no seu quintal e ela não der goiaba, o que você faz? Faz um varal? Corta a forquilha para fazer um estilingue? Não. Primeiro cimentão, primeiro dinheirinho que sobrou para meter um piso, você fala, tchau goiabeira. Não é assim? Olha só, aqui está dizendo que esse coração cheio de espinho, e quando a gente olha, a gente fala, nossa, deve ser o pior coração, né? Teu coração duro, teu pedregoso, mas esse está cheio de espinho em volta. Sabe, ele fala que brota, que acha raiz. E olha que grande perigo, né? Porque você tem a sensação falsa de que algo muito bom está acontecendo. Mas esse texto fala que não produz nada. Qual o sentido da tua vida sem fruto algum? Talvez você pare e fale assim, puxa, minha vida parece vazia, parece sem sentido, parece não significar muita coisa. Mas, poxa, por que será que as coisas não dão certo? Por que será que não dão os frutos? Porque muitas vezes estamos esperando o fruto errado. Porque muitas vezes queremos dar fruto daquilo que não temos árvores. Porque muitas vezes queremos se alimentar daquilo que não plantamos. Mas aqui diz que esses espinhos sufocam. E é por isso que elas não dão fruto. Você já se sentiu sufocado? Não no treino de jiu-jitsu da semana, isso é normal lá. Já sentiu sufocado? Já deu aquele aperto, assim, aquela sensação que você tem um sonho, que você realizou, que você conquistou, e na hora que você está tão perto, parece que aquilo está te angustiando em vez de fazer bem. Você já orou tanto para ter uma coisa que você falou, puxa, está acontecendo, e aquilo começou a acontecer e te deu um aperto no coração, você falou, Deus, o que está errado? Sabe, esse às vezes é o coração espinhento, coração de ouriço, vamos falar assim, né? É aquele coração que estava pronto para receber uma semente, mas havia coisas brotadas em volta que não eram boas e que não deixavam crescer aquilo que é bom. Quando a gente olha para o nosso coração, primeiro eu pedi para você quebrar o coração duro,
Aí você dá aquela limpadinha no coração pedregoso. Agora faz assim, ó, pega o coração espinhento aqui na sua mão. Devagar, vai espetar a sua mão, calma. Né? Tem gente que já catou assim, não, pega. Tira esse coração espinhento. Porque você não precisa das coisas que Deus não tem para você. Você não precisa carregar no teu coração aquilo que não vem de Deus. Você não precisa carregar amarguras no teu coração que vão sufocar os teus sonhos, que vão tornar infrutífero aquilo que você queria. Aí você fala, puxa vida, mas será que não tem um coração pelo menos um pouco melhor no meio de tudo isso, né? Lá no versículo 8, ele fala, outra ainda caiu em terra boa e deu colheita a 100, 60 e 30 por um. Lá no versículo 23, do mesmo capítulo 13, ele fala, e finalmente, o que foi semear em terra boa, este é aquele que ouve, que entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Aí você fala, o que tem a ver esses números do fim? Por que 100, 60, 30? Sabe? Pega uma semente na tua casa e planta. Quem na escola já pegou um feijãozinho e pôs no algodão? Fazem isso nas escolas hoje? Nossa, pensei que já tinham feito um aplicativo que você clicava e... não? A gente fazia, plantava. E você vê que aquilo cresce e aquela sementinha, ela dá fruto. E naquele fruto tem outra semente. Ali ele está dizendo que aquela uma semente que brotou verdadeiramente, ela vai gerar 100. Se você vê uma espiga de trigo, não sei se já passou na estrada, uma sementinha de trigo gera aquele ramo bonito. E quanto dá de trigo naquela ponta? Muito. É essa analogia. Sabe? Talvez você fale assim, Deus não gosta de mim. Eu tenho um coração, puxa, não sei se é o duro, não sei se é o pedregoso, não sei se é o cheio de espinho, não sei se é o concretado todo pichado com brita, né? Porque tem uns coraçãozinho duro. Tem coração que é muito duro, que é muito ruim. Mas olha, quando ele fala sobre esse solo bom, ele diz que aquele que ouve, aquele que aceita, aquele que fala assim de alguma forma, em algum princípio, isso vem da palavra do Senhor, isso vem dele, está escrito nele, de alguma forma isso é bom, de alguma forma isso faz sentido, de alguma forma eu preciso pensar nisso. Quando você entrou aqui, o pessoal da recepção que está sempre com vocês deu um papelzinho para você, não deu? Todo mundo pegou? Todo mundo pegou? Lê o teu papelzinho. O que está escrito aí? Lê bem alto. Leu? Essa é uma semente de Deus no seu coração. Deus sempre manda semente. A pergunta é, como está o seu coração para receber essa semente? Seu coração está duro? Ora para que Deus amoleça. Seu coração está pedregoso? Ora para que Deus o limpe. Seu coração está cheio de espinho? Ora para que um jardineiro passe e limpe esse jardim de espinhos. Agora, se o teu coração está aberto e você está feliz quando leu essa mensagem, e você pegou esse papelzinho e falou, Senhor, eu creio, então te prepara, porque essa semente vai frutificar em 100, vai frutificar em muito. Muitas vezes cremos naquilo que vimos ou nas pessoas que amamos. Eu falo para você, creia num Deus verdadeiro que ama você. E eu não sabia quem ia estar aqui essa noite ou não. Alguns sempre estamos juntos, outros estão nos visitando. Mas essa palavra que você recebeu, Deus mandou para você. Amém? Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença nessa noite.
Depois de uma semana tão corrida e trabalhosa, esse é o nosso último treino da semana, Senhor, onde podemos glorificar o Teu nome e fazer do nosso fôlego de vida algo digno da Tua honra e da Tua glória. O Senhor não cansa de nós, Senhor. O Senhor não deixa de semear, o Senhor não deixa de falar conosco. Então, Senhor, que o meu coração esteja aberto e se torne uma terra boa nesse momento. Que a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ó Pai, possa frutificar e gerar transformação na minha vida e alegria na vida do meu próximo. É isso que oramos e te agradecemos aqui, no nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém.